Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar sobre o caso de Varginha, o caso do ET de Varginha. É um caso que eu sempre tive curiosidade de saber, eu não conheci o caso a fundo, todos os detalhes, e também não vou trazer ele aqui para vocês, que sempre quando eu não tenho muito tempo de gravar, eu dou prioridade, né, a leitura das cartas, né? Melhor do que eu perder tempo contando todas as histórias e o principal, né? Que é o que vocês querem ver aqui no canal, que é a leitura, acaba a gente não tendo tanto tempo para isso. Então, eu vou só resumir aqui um pouquinho, né? Contar para vocês como que aconteceu toda a história, para quem não sabe. Aconselho que vocês pesquisem também, que entendam o caso. Muito importante que vocês entendam que aqui a gente vai ver primeiramente se é real ou não. Assim como no caso que eu trouxe aqui para vocês sobre Caieiras, né? Bem recente, que é bem parecido também com esse caso, mas a gente não viu, né, nada que se relacionasse a isso, a não ser mesmo o avistamento que as pessoas estavam vendo naquele lugar, né? E que de uma certa forma fizeram eles pensarem que o que aconteceu com relação àquele clarão, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês entenderem. E as pessoas, né, sempre tem quem questione, né? Ah, mas você diz que acredita e agora você diz que é mentira. Não é, porque eu acredito em seres de fora da Terra, né, em extraterrestre, que todo caso, né, qualquer um que falar que viu, sem ser verdade, eu vou dizer que é aquilo, né? Eu não posso confirmar uma história que não é verdade só porque eu acredito naquilo. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui se é real ou não. Então, as principais perguntas, né? Eu anoto aqui as principais perguntas que a gente precisa fazer para não deixar passar nada. Primeiro, se é real. Se for real, o que aconteceu de fato, né? Aí a gente consegue entender ali todo o contexto da história. Por que as autoridades esconderam isso? Por que aconteceu tudo da forma que aconteceu? Se é que realmente aconteceu da forma que eles disseram que aconteceu, né? Que as testemunhas disseram. A polícia americana está envolvida nisso? Porque dizem que tem envolvimento até do FBI. E se algum dia a gente vai descobrir a verdade, se isso vai vir à tona, né? Em algum momento e a gente vai ter certeza, uma confirmação, se for verdade mesmo, que isso aconteceu ou não. Então, se você tem curiosidade de saber sobre isso, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se não tiver inscrito, ativando o sininho de notificação e que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais, meu site se vocês quiserem consulta particular. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, o caso do ET de Varginha é um caso que aconteceu, se eu não me engano, em 96. Um caso que ficou assim muito famoso, até hoje é muito falado, né? As pessoas não sabem exatamente o que aconteceu, se é verdade, se não é. Principalmente, né, tudo começou com duas irmãs, que elas dizem até hoje, repetem a mesma história até hoje, que elas viram um ser em algum lugar ali do bairro delas, que estava agachado, ele parecia ter uma pele assim amarronzada, olhos vermelhos e, enfim, elas dizem, né, acharam a princípio ali, chegaram em casa dizendo para a mãe que tinham visto o demônio, né, o diabo, mas depois, né, começaram a entender e aí teve toda uma questão ali das pessoas do próprio bairro dizendo que tinha visto movimentação, OVNIs, teve a presença ali do exército e bombeiros foram acionados e toda aquela passação de pano, né, toda aquela questão que a gente vê meio que as autoridades escondendo isso, né, eles não confirmam nada, eles disseram, né, na época, que as irmãs tinham confundido, ali, se eu não me engano, com um morador de rua. Elas poderiam ter confundido com esse moço ali, e por causa do tempo, disseram que estava chovendo naquele momento, e aí elas se confundiram.
E elas dizem que depois disso, né, depois que elas ficaram dando, né, o relato delas, apareceu ali alguns homens de terno, assim, bem arrumado, e oferecendo um dinheiro para elas falarem que elas estavam inventando tudo aquilo. E, gente, elas não aceitaram, né? E depois elas trouxeram isso para a imprensa, falaram que elas foram coagidas, né, a dizer que elas estavam mentindo, mas que elas não estavam. E como eu falei, elas dizem isso até hoje. E nada foi confirmado pelas nossas autoridades, né? E também não se tem uma confirmação de se é real ou não. Muita gente diz que é invenção, muita gente diz que é verdade. E como eu falei, tem muita coisa nesse caso, são muitos detalhes, muito estudo, né? Ufólogos dizem que estudaram muito esse caso e as autoridades dizem que é mentira, então fica sempre nessa questão. E a gente vai ver aqui, primeiramente isso, né? O que eu falei. O que a gente vai trazer aqui de início se é real esse caso, né? Então vamos ver. Lembrando que a gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar também aqui em algum lugar todos os vídeos que a gente tem falando sobre isso, né? Que a gente já falou sobre isso, se existem ou não seres de fora da Terra. Então, se você está chegando por aqui agora, é interessante que você veja esses vídeos primeiramente. Então, não vou nem abordar esse caso, né? Essa questão de se existe ou não, porque a gente já viu aqui isso, né? Se existe ou não. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos já para, né, você conseguir entender melhor esse vídeo aqui. Então, a gente já viu também envolvimento de governantes nessas questões. Então, assim, eu acredito que pode até não ser, né, tão inventado assim. Tem grandes chances de ser real, na verdade, né? Assim como eu falei no caso de Caieiras. Exatamente por isso, porque eu vi que os governos têm conhecimento disso, mas é aquilo, né? Não demonstram, não vão nunca confirmar isso pra gente, né? Pelo menos não por enquanto. Vamos lá. Se é real o caso do ET de Varginha. ETs foram vistos em Varginha no ano de 1996. Vamos ver. A gente precisa ter um direcionamento, né? Então, eu estou focando aqui nas irmãs, né? Que contaram toda essa história. Não sei se eu vou conseguir mostrar todas as cartas para vocês, mas de toda forma, vamos ver aqui. Caramba, gente. É real, tá? É real, sim. E... gente... porque assim, eu vejo queda mesmo, tá?
talvez alguma coisa. Gente, assim, por mais que a gente acredite, né? Por mais que eu já tenha visto que é real, por mais que eu esteja vendo, a gente ainda fica assim, caramba, é muita viagem. É quando a gente é racional demais, né? Mas eu vejo como se tivesse sido uma falha mesmo, sabe? No sistema da nave, uma falha técnica, mecânica. Mas de fato, e não foi só um, não. Não foi só um que caiu. E eles, eu não sei se todos, mas provavelmente perderam a vida. Não pela queda, tá? Não pela queda. Pelo menos eu não vejo. Não só pela queda, vai que talvez eles estivessem ali meio, né, enfim, feridos com aquilo e tal, mas acredito que muito provavelmente, enfim, as autoridades, né, quem foi até o local que encontraram esses seres, eu não vejo que eles perderam a vida quando caíram, mas muito provavelmente por medo. Quem teve o primeiro contato, né, vamos supor, o exército, eles não sabiam o que fazer, né? Muito provavelmente com medo, sem entender. A gente conversou sobre isso no outro vídeo, tem toda uma questão que eu acredito que provavelmente é uma coisa, né, plantada na gente, vamos colocar assim, é o medo de achar que eles vão entrar para fazer algum mal, ou tomar, ou guerra, ou, sabe? Então, cara, provavelmente eles viram e falaram, cara, vamos... Primeiro atira, depois pergunta. Complicado, entendem? Eu vejo isso, eu vejo medo, susto. Provavelmente as autoridades ali, né? Não sei, polícia, exército, sem entender, num primeiro momento, acabaram tirando a vida, tá? Eu não vejo nem que proposital. Assim, sabendo do que se tratava, sabe? Ou pelo prazer, não. Eu vejo susto, medo, sem saber com o que tá lidando, sem saber o que é aquilo. Muito provavelmente eles sabiam que se tratava de um ser que não era humano. Então, assim, né? Vamos evitar aqui, vamos se defender. E eles não pensaram assim 2 vezes, sabe? Não queria saber se era inofensivo, se não era. Caramba. Com certeza eles caíram. Caíram no sentido assim, não que caíram literalmente, sem controle. Mas ou eles foram forçados a descer por alguma falha na nave, né? Enfim, na aeronave deles, né? E aí, sim, tem envolvimento. A gente já responde algumas perguntas. Aqui a gente já viu que é real. O que aconteceu, né? Provavelmente uma falha, seja lá o que for que eles estavam voando. E foram forçados a isso porque, gente, eles também estavam com medo, tá? É aquela coisa, não tem quando a gente é criança que a gente tá com medo do bichinho, do animalzinho, e a mãe vai e fala assim, ele tá com mais medo de você do que você dele. É isso. Entendem? Eles estavam assustados, eles estavam com medo. Com certeza não era uma opção descer aqui na Terra. E eu não acho que era a intenção descer. Entendem? Ou eles estavam passando por aqui, mas eu não vejo que era a intenção aqui, que era
sabe, que foi algo proposital, ou que eles estavam indo para lá. Provavelmente estavam passando ou a caminho e aí aconteceu alguma coisa e acabaram, né, ou caindo ou sendo obrigado a descer, o que realmente, assim, vocês podem ter certeza que não era o que eles queriam fazer. Respondemos isso, respondemos também se a polícia americana estava envolvida e sim, tá? Estavam sim. Caramba. Gente, eu fico impressionada. E com isso, eles usaram para estudo, né? Porque assim, tiraram a vida, mas assim, a gente precisa levar a entender o que isso é, né? Como que funciona. Fizeram biópsia que fala? Autópsia? Enfim, abriram, investigaram, estudaram, tudo isso. Senhor, eu acredito assim, com certeza, que as moças não mentiram em nada. Muito provavelmente não. Né? Tem toda uma questão que a gente precisa pensar, né? Assim, do medo, do trauma. De repente, né? Alguma informação a mais ou a menos. Porém, o principal, o fato em si, acredito que elas tenham presenciado, sim. E é o que eu falei, né? Muita gente tem essas experiências, tem esses contatos, mas muitas não têm coragem. Talvez pela inocência elas tenham sentido vontade de falar ou nem pensaram nas consequências, né? Porque eu não sei se elas eram crianças ou eram bem jovenzinhas, impulsivas, né? Toda aquela euforia ali do momento. Talvez se fosse um adulto, não teria falado. Talvez, de repente, até elas hoje, refletindo todas as situações que elas passaram por isso, né? Talvez, se elas pudessem voltar atrás, elas não teriam contado o que elas viram. Então, tem esse peso dessa situação, né? Muita gente não acreditou, mas elas estavam falando a verdade, sim. Tá? Com certeza. E é o que eu falei, né? Isso eu vejo que muito claramente eles estavam mais passando por aqui do que tudo. Eu não vejo que era a intenção, que era o destino deles, por exemplo, o que eles desceram aqui de propósito. Entendem? Eu não vejo isso. Vejo uma falha, com certeza, algo que eles não tinham como resolver, não tinham como contornar ou controlar. Não sei, de repente, tempo. Gente, como, né? Aí já é além demais do meu conhecimento. Não sei como funciona a mecânica de uma nave extraterrestre. Mas, de repente, foram atingidos por alguma coisa, sabe? Ou realmente uma falha mecânica, se é que isso é possível, seres altamente evoluídos terem falhas mecânicas, furar um pneu, brincadeira. Mas foi isso, tá? Muito provavelmente um problema que eles tiveram. Não vejo que foi intencional, não vejo que eles queriam, pelo contrário. Eles ficaram muito provavelmente apavorados de terem que descer aqui. Eles não queriam e realmente pode ter sido, né, um grande erro, infelizmente. Mas, infelizmente, também eu vejo que eles não tiveram opção, não mesmo. Se tivessem, isso não teria acontecido. E sim, envolvimento, as nossas autoridades sabem, sim. E autoridades de outro país também, com certeza. E isso é muito importante para eles manterem sigilo, né? Vocês imaginam todo... Porque, gente,
se a gente for parar pra pensar, tem muita gente que questiona assim, mas por que esconde? Porque não tem lógica esconder. É só pra não causar tumulto ou causar medo. Vocês acham que ele tá preocupado com medo? Não causar tumulto? Não. Eu acredito que é mais pelo poder. Se a gente... Isso na visão deles, né? Se a gente descobre ou entende que tem algo mais poderoso que os nossos governantes, não só se a gente descobre isso, se a gente tem certeza disso, e eles começam a ter contato com a gente, se isso foge do controle, eles perdem o poder. Ou essa sensação, né, de poder, ou pelo menos deles mesmos não quererem entrar tanto em contato ou entender do que se trata, ou porque, como eu falei, alguns desses governos, se não o nosso mesmo, tem conhecimento, sim, desses seres de fora da Terra e tem contato, sim. Podem dizer que eu sou doida, podem dizer que eu tô viajando na maionese, não tô nem aí, né? Eu falo o que eu vejo, então o que importa é a minha verdade, aquilo que eu tô vendo, que eu acredito. Se você não acredita, fazer o que, né? Paciência. Mas é isso, tá? Muito provavelmente eu acredito que se trata disso. De medo de perder o poder. Ou pelo menos da sensação de estar no controle. Eles querem controlar tudo. Querem controlar o que a gente acha, o que a gente sabe, aquilo que a gente tem conhecimento. Porque a partir do momento que a gente tomar conhecimento e entender, não só entender, mas ter a prova que eles têm, que esses seres de fora da Terra realmente existem, são reais, eles sabem que eles vão perder o controle sobre nós. E é isso. E com certeza, sim, união com outro país aí, né? O nosso país com outro país, para entender do que se tratava. É quase assim, vamos chamar o reforço, né? Que a gente não está preparado para essa conversa. Então, eu acredito sim que teve, né, até uma relação financeira com relação a isso. Vai que o outro governo comprou esses corpos para estudar, por exemplo. E sim, eles foram assim... fizeram de rato de laboratório total, tá? Infelizmente, eu vejo isso. Com certeza foram levados para outro país. Eu não sei. Eu vou ver aqui agora perguntas que ainda ficam, né? Se a gente vai descobrir a verdade, se todos perdeu a vida, porque eu tô vendo que não foi só um ser de fora da Terra. Não sei quantos, mas vou ver aqui se todos eles perderam a vida. Se houve resgate, por exemplo, ou tentativa de resgate dos seres de fora da Terra, né? Para tirar um deles, né? Ou alguns deles que ficaram por aqui. Tudo isso ainda falta a gente entender, né? Então, aqui tá me falando disso. Com certeza, isso é real e aconteceu sim, eles perderam a vida. Claramente, me falando desses seres que muito provavelmente estavam passando por aqui, né? Porque eu acredito que tem diferença, acredito que tem uns que fazem missão por aqui, por exemplo, que vêm visitar e vêm estudar. Eu não acredito que esse era o caso. Eu acredito mais que estavam de passagem do que tudo mais, né? E aí me falando sim de algo que forçou eles a descer, acredito eu, que uma falha mecânica mesmo, tá? Algo que fugiu muito do controle, que não era algo que eles queriam fazer. Ai, caramba. Né, esse problema aí, nessa nave, que dificultou a volta deles. Com certeza foi mais de um, e com certeza nossos governantes aí abafando esse caso, né? Com certeza com intenção aí por trás disso,
sabia todas as consequências que isso traria, tá? E acredito eu, é o que eu sempre falo, sempre tem aquelas aumentadinhas, assim, que as pessoas dão, né? Quem conta, aumenta um ponto. Mas grande parte é verdade. Eu acho que o principal, acho que todo o contexto, toda a história que a gente sabe, obviamente sempre vai ter alguém aqui dizendo que viu alguma coisa que não viu, né? Tá ouvindo todo mundo falar, eu também vi, não viu nada. Sempre tem, mas o principal que a gente precisa saber entender é que de fato sim, aconteceu tudo isso que a gente sabe, tendo cuidado com essas questões, né? E aí sim, o corpo, né, desses seres foram levados sim para estudo e nossa, os bichinhos sofreram, tá? Sofreram. Meu Deus. É como se um de nós fossem jogados assim na cova dos leões, sabe? Como se a gente fosse trancado em algum lugar com um bando de bicho famintos e primitivos. Essa devia ser a sensação deles. Seres completamente fora de controle e sem amor. Pra tirar a vida e fazer o que eles fizeram. Nossa, olha. É o que eu falei pra vocês. Eu acho que eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Então a gente vai ver se todos perderam a vida, né? Primeiramente. Todos os seres de fora da Terra que caíram em Varginha perderam a vida. Todos os seres extraterrestres que caíram em Varginha em 1996 perderam a vida. Todos eles perderam a vida. Foi tirada a vida deles naquele dia. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que alguns... Aí a gente já responde outra pergunta. De se houve resgate. Acredito que sim, tá? Houve tentativa de resgate, inclusive, de todos eles, né? Mas infelizmente isso não foi possível. Mas acredito que algum ou alguns, né? A gente não tem como se ter ideia do número, conseguiram ser tirados daqui com vida, tá bom? Mas, infelizmente, todos não. É o que eu vejo aqui. Teve sim. Nossa, eu acho que é um caso bem marcante para eles, tá? Pode ser um caso bem marcante, em que provavelmente eles perderam um deles, né? Uns deles pra gente. Meu Deus. Caramba. Enfim. Mas sim, houve resgate. Não vejo todos eles perdendo a vida. Provavelmente alguns ou um, quem sabe, foi retirado daqui com vida. Então a gente já viu se é real, o que aconteceu, porque as autoridades esconderam, se a polícia americana sabe, se todos perderam a vida, se houve resgate, se vamos descobrir a verdade um dia. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai descobrir a verdade um dia. Não descobrir,
Porque um exemplo aqui, a gente está descobrindo a verdade agora. Mas se a gente vai ter prova lá na frente, esse caso vai vir à tona, confirmando a verdade. Vamos ver. Vamos ver se a população vai descobrir a verdade, se esse caso irá à tona novamente em algum momento e a gente descubra a verdade sobre esse caso. Se o caso Varginha, caso extraterrestre de Varginha, será revelada a verdade sobre esse caso. Eu acho. Eita, peraí, deixa eu. Quando a humanidade tiver confirmação, e a gente já viu também que isso vai acontecer, desde o ano passado que eu tô falando pra vocês, ó, a partir desse ano a gente vai ouvir falar muito disso e, enfim, a gente sabe que é isso que tá acontecendo. Ultimamente o que mais tem se falado é disso, de OVNIs, de gente falando que viu seres, que foi abduzido. Tem sido muito falado, até mesmo famosos aí dizendo que viu, né, que avistaram OVNIs. Então, aos poucos, né, o véu está caindo e a gente vai ter sim a confirmação algum dia. A gente, que eu falo, geral, vai ser incontestável, a gente vai ter a prova de que existe vida fora da Terra. A gente está vendo isso agora nos avanços, né, que a própria tecnologia está fazendo de imagens melhores da galáxia, né, de outros planetas, estudos a mais estão sendo feitos. A gente está descobrindo muita coisa fora da casinha, né? Estamos aí quebrando as barreiras, né, do que está ali apenas embaixo do nosso nariz. Então, consequentemente, quando isso acontecer, quando a gente tiver essa confirmação, virá à tona. As pessoas vão trazer esse caso novamente. Se é que, de repente, pessoas que estavam escondendo, porque era conveniente, né, esconder, vamos supor, militares, por exemplo, que não podiam falar nada, que estavam ali em serviço, que hoje, por exemplo, pode não ter nada a perder e falar isso. Se tiver alguma prova, por exemplo, alguma gravação, já existia naquela época, né? Então, hoje em dia, isso não se sustentaria por muito tempo. A verdade viria à tona, mas antigamente era muito mais fácil de abafar, né? Mas a verdade virá à tona sim, tá? Em algum momento virá. Acredito eu que sim, quando a gente tiver essa confirmação, né? Quando a gente se libertar dessa questão de, enfim, estar aberto a receber, a entender, quando for permitido também, isso virá, tá? Não sei se a gente terá muita coisa, assim, que dê certeza disso, mas acredito que esse caso virá à tona, trazendo algumas verdades sobre isso, né? Se é que lá na frente ele não vai ser falado, né? Não vai vir a mídia novamente, porque alguém tem alguma informação para dar que não deu antes, entendem? Mas com certeza, sim. Com certeza, sim. E não à toa, não em vão. Tá tudo escrito, né? Da forma como deve ser. A humanidade precisa saber e vai tomar conhecimento, sim, de tudo isso.
Me conta aí o que vocês acharam desse caso, né? O que vocês pensam sobre o caso, se vocês conhecem, se vocês ouviram falar na época que tudo aconteceu. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.